Andréia, boa noite. Me diz aí, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Olá, Ive, Vitor, Bigueia, olá, boa noite. Obrigada, Ive, pelo retorno aí, quanto ao som. Vamos esperar que não fique travando muito hoje, né? Oi, Bigueia, você também é uma linda. Um monte de corações para você. Neuzinha, que bom te ver. Boa noite a todos. Eu vou aguardar só uns minutinhos para que mais algumas pessoas se loguem aí. Obrigada a vocês por participarem, né? Boa noite, dona Selma. Aguardar uns minutinhos, né? Que às vezes as pessoas... Desculpa, gente. Como eu sempre digo, eu moro num sítio e eu tenho cães. E às vezes eles latem, mas passa rapidinho. Olá, Carla. Me desculpem pelos cachorros, gente, é inevitável. Por mais que eu tente isolar aqui o espaço, tem essa questão aí. Só mais um minutinho para a gente começar. Eu gosto de ser pontual, mas até pelo imprevisto hoje, já vou aproveitando pedindo desculpas para vocês, porque eu resolvi fazer pelo Instagram, né, de última hora.
A minha intenção era fazer pelo YouTube, porque o Instagram tem apresentado muita oscilação e tem travado muito durante as lives. Não é um problema de conexão da internet, é um problema do Instagram. Muitas pessoas têm comentado isso comigo, até por outras lives. E a minha intenção era fazer no YouTube porque é mais estável, né? Mas eu não consegui. No último minuto eu fui fazer um teste lá, na verdade eram 6 horas da tarde, e eu descobri que eu não tinha autorização para fazer, porque eu não tenho seguidores suficiente, né? Mas existe um processo de solicitar autorização e para uma próxima vez a gente vai conseguir fazer lá, porque eu já fiz esse processo. Então peço desculpas a todos aí pela troca, né, de meio de comunicação na última hora. Bom, acho que a gente pode começar, né? Por que eu resolvi trazer esse tema? A mídia nos últimos dias tem falado muito num aumento, né, numa elevação no índice dos casos de violência doméstica. E a violência doméstica nada mais é do que uma consequência direta das relações abusivas, dos relacionamentos abusivos, né? Então, essa situação em que as famílias estão convivendo, né, mais dentro de casa, e até por conta das ansiedades, das preocupações, né, normais de toda essa situação que nós estamos vivendo, os conflitos têm se aumentado e, portanto, né, a violência doméstica acaba sendo um reflexo disso também. Mas onde existe violência doméstica, existe relacionamento abusivo, né? Os relacionamentos abusivos não são uma característica do nosso tempo. Quando se fala em relacionamento abusivo, a gente tem que imaginar que isso é um problema que sempre existiu na história da humanidade, né? E ele não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe cultura. Ele existe em todos os tipos de meios e em todos os tipos de relações, né? E o relacionamento, na verdade, assim, os relacionamentos abusivos precisam, né, ser discutidos e tratados, porque eles causam prejuízos, né, para as vítimas, para aquelas pessoas que sofrem com essas relações, né? E os prejuízos são grandes. Os prejuízos são desde problemas relacionados à saúde mental e um sofrimento, a gente pode dizer assim, generalizado, tá? Eu vou citar aqui algumas consequências para vocês dos relacionamentos abusivos. Nós temos como consequência o isolamento. O sofrimento é tão grande, a pessoa acaba se sentindo isolada e ela se coloca também numa posição de isolamento, né? Ela não quer mais a convivência de outras pessoas porque ela tem sentimentos negativos em relação a ela mesma. Sentimento de solidão, aí no sentido de que ela não tem ninguém, né? Se sente só. O rebaixamento da autoestima, né? Da vítima. Sentimentos de culpa, de fracasso e, como eu disse antes, doenças mentais, transtornos que podem ser adquiridos por conta dessa condição e, por consequência das doenças mentais e dos transtornos psicológicos, doenças físicas, né? Então, é um assunto que precisa ser tratado, que precisa ser conversado, até porque ele é muito difícil de ser identificado, né? Às vezes as pessoas que são vítimas de relacionamentos abusivos, elas não se dão conta de que são vítimas de uma relação abusiva, elas não percebem, né? Então é um assunto que precisa ser tratado. Elas só se dão conta quando uma situação pior acontece, né? Quando a situação já está insuportável.
Eu tenho visto no decorrer do meu trabalho na clínica psicológica inúmeras pessoas, né, com problemas psicológicos que relatam durante as sessões dificuldades de relacionamento com algumas pessoas na sua vida, que às vezes são o esposo, o namorado, às vezes até os familiares. E essas pessoas, elas vão se tratar e não percebem que elas são vítimas de uma relação abusiva. E o mais, assim, complicado é que, às vezes, até dentro da sessão, né, da psicoterapia, fica difícil você abordar isso com a pessoa, porque ela não enxerga que existe uma pessoa que está sendo abusiva com ela, que tem alguém que tem atitudes abusivas em relação a ela. Então, às vezes é muito complicado você fazer a pessoa enxergar amigos, não são atitudes legais, né? E que ela está sendo vítima de uma relação abusiva. Se dentro de uma psicoterapia, que é um processo onde a pessoa vai geralmente aberta, né, para poder ouvir, para poder discutir as suas questões emocionais, essa questão do relacionamento abusivo, né, é difícil de pontuar, de colocar, porque a pessoa não se vê numa relação abusiva. Imagine aí fora, né, no cotidiano, no dia a dia, é muito complicado. Então, hoje, nós vamos tentar estar abordando aqui de uma forma que cada um pode se perceber, né? Se olhar a sua condição, ver se o que está vivendo é uma relação abusiva, fazer uma análise também das relações de outras pessoas, né? Se outras pessoas são vítimas de relações abusivas, e aí vem uma questão assim, mas se eu percebo que alguém é vítima de uma relação abusiva, eu não posso fazer nada, porque eu não posso me meter, me envolver. Então, Jo, esse é um problema do Instagram, tá? Eu espero que sejam poucas as incidências aí do vídeo tá travando, né? Como a gente diz, é um problema do Instagram, justamente por isso que eu estava tentando lá pelo YouTube, mas eu não consegui para hoje. Então, para não cancelar a live, eu fiz por aqui mesmo, pedindo a Deus uma torcida para que não tivesse muito problema, tá? Vamos torcer aí. Se tiver alguma questão que por conta dessas pausas, alguma fala minha seja perdida, vocês me sinalizem que eu repito novamente, tá bom? Porque aqui para mim tá perfeito, eu não tenho essa visão de que tá travando, tá? Aí aproveitando, é só colocar para vocês que a live, né, do Instagram, ela tem um tempo limitado de 1 hora. E geralmente as nossas lives aqui têm durado mais de 1 hora. Então, quando ela terminar, né, quando terminar esse período de 1 hora, a gente sai e entra novamente numa segunda live. E aí vocês, por favor, acessem para participar da segunda parte da live, tá bom? Porque tem coisas interessantes, relevantes até o final. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. Adoro ver esses coraçõezinhos subindo aí. Obrigada. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, a questão das relações abusivas, né? Ela está em todos os meios, né? E causa prejuízos, né, para as vítimas, prejuízos esses que às vezes são irreparáveis, né, e constituem marcas aí para uma vida toda, tá? Mas o que é um relacionamento abusivo? Se a gente vai falar, né, de como identificar um relacionamento abusivo, perdão, eu parei numa fala, né, anterior, que eu dizia o seguinte, que a gente costuma não querer se envolver nas relações alheias, né?
Mas quando você percebe que alguém está sofrendo uma relação abusiva, né? Está dentro de um relacionamento abusivo, é muito interessante que você tente situar essa pessoa, né? Você pode conversar com a pessoa no sentido de tentar orientá-la, né? De dizer para ela, você acha natural que o seu companheiro ou que essa pessoa tenha esse tipo de atitude em relação a você? Você já ouviu falar em relações abusivas? Encaminhar para ela algum material, existem muitos materiais na internet sobre o assunto, tá? Então, assim, tentar orientá-la sobre o contexto da situação. Isso é muito importante, gente, isso pode salvar vidas, tá? Porque, como eu disse antes, relações abusivas têm como consequência violência doméstica, tá? Então, se você puder orientar uma pessoa e ajudar uma pessoa que está numa relação abusiva, você pode salvar vidas, tá? Bom, mas o que é um relacionamento abusivo? Vamos tentar entender o que é um relacionamento abusivo, porque às vezes esse não é um conceito muito claro, mas ele é muito simples, tá, gente? Muito direto. Todos nós temos direitos, né? Assim como temos deveres. E a lei, ela garante direitos iguais, independente do nosso gênero, da nossa cultura, da nossa classe social, todos nós temos direitos iguais, né? Num relacionamento abusivo existe uma parte, né, uma das pessoas, né, que a gente vai chamar aqui de abusador, tá? Que ele impõe a vontade dele sobre a outra pessoa que é a vítima. Ele controla, então ele tira o direito da outra pessoa, ele invade o espaço de direito da outra pessoa. Então, essa é uma relação abusiva, onde uma pessoa, né, se vê vítima da outra no sentido de ter os seus direitos controlados ou privados, tá? Então, o que são esses direitos? Todos os direitos. Direito de opinião, direito de liberdade, direito de gerir a sua própria vida, direito de ter gostos diferentes, direito de fazer com o seu dinheiro o que quiser. Então, quando esses direitos, né, são privados ou controlados por uma outra pessoa, aí existe uma relação abusiva, tá? Então, isso tem que ser claro, embora, né, culturalmente nós tenhamos, socialmente, culturalmente falando, nós tenhamos ainda alguns padrões, né, que colocam algumas pessoas num patamar de poder maior do que as outras. Vamos falar aí do casamento, do homem em relação à mulher, né, mais nesse sentido. Na verdade, né, todos têm direitos iguais, tá? É porque a gente ainda vive uma cultura, né, que vem de um processo educacional de séculos, né? Não vamos dizer milênios, mas de séculos pelo menos, onde no casamento, por exemplo, existe uma pessoa que tem uma vontade prevalecida em relação à outra, mas isso é cultural, isso não é legal, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que tem um comentário aqui. A Renata está dizendo que tem famílias que são tantos casais com esse tipo de relacionamento que exatamente. Tem famílias que têm mesmo vários casais com um relacionamento abusivo. E às vezes, gente, isso está caracterizado pelo processo educacional daquela família, sabe? As famílias transmitem de pai para filho, vamos dizer assim, um modelo de estrutura familiar. E esse modelo, às vezes, ele pode ser abusivo, pode ter características abusivas. A gente vê muito isso, assim. Você tem razão, Renata. Aí a Renata está falando que as falas negativas diárias menosprezam a capacidade da outra pessoa, assim. Depois eu vou descrever para vocês
tudo, todas as características, tá? Que tem dentro de uma relação abusiva. A gente vai conversando aqui e vamos falando, tá? Lembrando aí que se a nossa live terminar, ela continua, a gente abre uma segunda live no Instagram e continua. Se houver aí algum problema do Instagram travar, começar a travar, o vídeo travar, eu não tenho como saber aqui, porque para mim tá tudo normal. Inclusive na última ficou bem prejudicado algumas falas minhas em função desse problema do Instagram, por isso que eu queria fazer no YouTube, mas não consegui. Vocês me sinalizam e façam as perguntas, de repente aquilo que vocês não conseguiram ouvir bem, eu repito, tá bom? Vamos continuando aqui, né? Eu falei sobre o que é um relacionamento abusivo. Então, aonde que acontecem os relacionamentos abusivos? Eu preciso olhar por aqui porque eu tenho uma cola para esquematizar a minha fala, senão eu me perco. Os relacionamentos abusivos, eles acontecem, como eu disse antes, em todas as relações que existem na sociedade. Então, a gente pode falar de casais, casados, namorados, né? A gente pode falar nas relações familiares, de pais para filhos, de filhos para pais, de netos para avós, de avós para netos. A gente pode falar de tios e, inclusive, a gente pode falar em amizades. Existem, sim, pessoas que são abusivas nas relações de amizade, tá? Então, existem também relacionamentos abusivos só no nível das relações de amizade. Então, a gente pode dizer que as relações abusivas, elas acontecem em todo, onde houver uma possibilidade de existir um relacionamento, pode existir uma relação abusiva, tá? Então, já que a gente vai falar tanto, né, em vítima e abusador, eu vou usar essas expressões aqui, infelizmente não tem uma outra que seja tão mais clara e específica. Eu quero falar um pouquinho sobre quem é esse abusador, né? Uma palavra pesada, né, para se usar, mas infelizmente é a que cabe melhor. E eu quero falar um pouquinho sobre ele antes da gente começar a falar sobre os relacionamentos, porque assim, a gente precisa entender quem é o abusador, né? Antes de sair crucificando ele, né? O abusador, muitas vezes, ele é uma pessoa, como eu disse antes, vítima de um modelo educacional, tá? Ele repete um padrão educacional familiar, de comportamento, que ele aprendeu com o pai dele, né? Gente, faltou eu dizer uma outra coisa importante, tá? Eu falei, não, cabe ainda a fala. Eu falei sobre as relações abusivas, falei onde elas se caracterizam, mas aqui chegou a hora de eu dizer também que o abusador nem sempre, né, é um homem, tá? Nas relações de casais. O abusador, ele pode ser de qualquer gênero, ser de qualquer idade, ser de qualquer classe social, tá? Então, assim, existem relações abusivas onde o abusador é a mulher, né? E não necessariamente o homem, tá? Existem relações homoafetivas cultural, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, ele pode ser uma vítima, né, do processo educacional dele, pessoal, familiar, né? Ele pode ser uma pessoa que tem algum transtorno, tá? Então a gente precisa considerar isso também. O abusador pode ser uma pessoa que tenha um tipo de transtorno psicológico, uma doença mental, como uma sociopatia, né? E aí, por conta desse transtorno, ele se tornar uma pessoa mais agressiva, menos tolerante, controladora,
tá? E aí acabar exercendo um papel de abusador, né, numa relação. Então a gente precisa entender, né, quem é esse abusador para não sair por aí, né, julgando qualquer pessoa como um abusador. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que existem atitudes abusivas e existem abusadores, tá? Existe uma diferença. Uma pessoa legal, né, pode ter atitudes abusivas, tá? Essas atitudes abusivas, por que a gente diferencia a atitude abusiva numa pessoa daquilo que caracterizaria um abusador, né? As atitudes abusivas, elas são esporádicas e geralmente numa conversa, né, do casal, é possível fazer com que essa pessoa reveja a sua conduta, o seu posicionamento, o seu pensamento e faça uma mudança e não repita aquela atitude, tá? Já os abusadores propriamente ditos, né, a gente vê uma pessoa que tem atitudes abusivas mais constantemente, né? Ele repete um ciclo, que depois a gente vai falar desse ciclo, e ele não modifica o comportamento dele, mesmo que haja uma insistência da vítima ou de outras pessoas, tá? Então vamos entender, pode ser que a gente encontre, né, nas nossas relações, pessoas com atitudes abusivas, mas que não sejam abusadores. Então a gente precisa diferenciar isso aí. Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Ok, ótimo. Então, continuando aqui. Uma característica muito comum, tá? Foi feita uma pesquisa científica, isso é muito importante, a gente está citando aqui. Na verdade, não tem uma pesquisa científica, mas tem alguns outros estudos também que falam sobre isso, onde se tentou levantar qual é o perfil, né? Uma característica básica dos abusadores, né? Tanto do sexo masculino quanto feminino, daquela pessoa que é abusiva na relação. E, gente, é incrível, tá? A característica mais predominante no abusador é que ele é uma pessoa, tá? Que a princípio numa relação, né? Para quem não conhece ele profundamente, para quem não convive com ele é uma pessoa extremamente sedutora. Ele é sedutor, ele consegue ser muito romântico, ele parece muito gentil e num determinado momento da relação, ou em determinados momentos das relações, porque as relações abusivas têm ciclos, né? Ele parece muito apaixonado, tá? Então, até a gente vê isso, né, em literatura, em filmes, aquela pessoa que se encantou por uma pessoa que parecia extremamente apaixonada, romântica, gentil, capaz de movimentar o mundo, né, pela pessoa, se transformar de repente num personagem agressivo, num abusador, né? Isso é comum a gente ver em alguns filmes e isso é real, né? A arte imita a vida aí nesse caso. Isso realmente acontece e existem estudos científicos que comprovam isso, tá? Então, falei um pouquinho aí sobre os abusadores, que é importante a gente conhecer, tentar olhar os dois lados da situação, ver quem realmente é abusador e quem tem atitudes abusivas e tentar entender também, né, por que a pessoa tem, por que ele é um abusador. É possível um abusador se transformar numa pessoa melhor? Sim. Se ele tiver vontade, procurar ajuda, é possível, tá? Falando um pouquinho mais sobre as características de um abusador, existem outros estudos que falam sobre as características assim psicológicas, né? Aquelas que levariam de fato uma pessoa que, a ter atitudes abusivas em uma relação, tá?
E é muito engraçado, gente, porque as mesmas características que definem um abusador são aquelas que acabam definindo quem é a vítima na relação, tá? O que que eu quero dizer isso? O que que eu quero dizer para vocês? Vou explicar aqui calmamente. Olha só. O abusador é uma pessoa que tem um problema relacionado à insegurança. Ele é uma pessoa insegura. Por isso, ele tem uma necessidade de ter controle, né? E ele acaba desenvolvendo uma relação de posse com a outra pessoa, tá? A vítima do abusador também é uma pessoa insegura, tá? Por isso, ela se coloca numa relação de uma maneira submissa e acaba aceitando tudo aquilo que é imposto para ela. A gente teria que detalhar isso, né, de uma forma assim muito mais minuciosa, mas colocando de uma maneira assim bem linear, ambos são inseguros. Uma outra característica é que ambos têm problemas relacionados à autoestima. O abusador tem um problema relacionado à autoestima, por isso ele tem uma necessidade de posse em relação a outra pessoa, porque ele tem medo de perder a outra pessoa. Ele acha que ele mesmo talvez tenha uma certa dificuldade em encontrar uma pessoa como aquela, então ele precisa garantir controle, né, e a posse em relação à vítima. E a vítima também tem uma dificuldade em relação à autoestima, né, digamos assim, uma autoestima rebaixada, que na verdade só tende, né, como eu disse antes para vocês, como uma das consequências, a aumentar, né? A autoestima tende a se tornar cada vez mais rebaixada dentro de um relacionamento abusivo, porque a pessoa também passa a acreditar que ela precisa se manter, ficar com essa pessoa, mesmo essa pessoa sendo abusiva, porque ela não vai encontrar uma outra pessoa que faça por ela o que aquele abusador faz, tá? São pessoas que geralmente têm um histórico de sofrimento nas suas relações familiares, de infância. Então, são pessoas que têm uma dificuldade de estabelecer uma relação saudável, né? Porque tem referências negativas no seu histórico. E são pessoas que apresentam um padrão de carência emocional, né? Aquele tipo de pessoa que precisa do outro para se completar, né? Ele precisa da troca, do carinho do outro. Então, você vê que tanto o abusador quanto a vítima apresentam características bem idênticas, tá? Vamos lá. Vamos àquela parte que todo mundo fica querendo. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Tá travando. Oi, Gabriel, boa noite. Tá. E agora, gente, tá melhor? O som tá bom? Vai me sinalizando aí, tá? E lembrando aí que se a live terminar, a gente abre outra e continua, tá? Vamos falar então agora sobre como a gente faz para identificar uma relação abusiva, né? Quais são as características que a gente tem que observar, né? Ficar atento, né? Que podem definir o que é uma relação abusiva. Tanto em relação a nós, as nossas relações, como eu disse antes também, nas relações de outras pessoas, né? Para tentar ajudar as outras pessoas, tá? Olá, boa noite a todos, obrigada por participar. Vamos lá. A gente entende que existe uma relação abusiva quando existe uma ação, né, de uma das partes, né, vamos falar aí do abusador, em relação à vítima, que vá contra o desejo da vítima, tá? Essa é uma característica. O que eu quero dizer? Quando a vítima deseja fazer alguma coisa,
quer comprar alguma coisa, tem uma determinada vontade e o abusador, né, a outra pessoa, ela tem uma atitude contra a vontade, tá? Então, eu quero cortar o meu cabelo, um exemplo, né? Não quero que você corte o seu cabelo. Eu gosto de mulheres do cabelo com cabelo comprido, né? Por mais que o abusador, né, que a outra parte, digamos assim, expresse uma opinião, né? O modo como ele expressa a opinião define se ele está tentando controlar ou não a outra pessoa, tá? Porque às vezes ele vai dizer assim, corta não, tá tão bonito assim. É diferente de dizer, eu prefiro mulheres com cabelos compridos, né? Então, sempre quando há uma relação, né, de controle em relação à vontade do outro, a gente entende que aí existe um indício, né, de uma relação abusiva. Quando a esposa quer trabalhar, quando o marido quer comprar um carro num determinado modelo, enfim, esse é um indício clássico de que existe uma relação abusiva, tá? Uma outra característica, né, essa bem mais assim evidente que a gente percebe nas relações abusivas, é quando uma das partes interfere na liberdade do outro, até no direito de ir e vir, né? Tentando aí controlar aonde a outra pessoa vai, com quem ela vai, né? Que lugares ela frequenta, tá? Então, o controle ao direito de ir e vir, né? É uma característica também de abuso nas relações. Gente, essas duas coisas que eu falei aí a gente vê demais, não é verdade? E as pessoas fazem sem perceber, né? E aí eu repito, tudo depende do tom, né? Se você impõe de uma maneira contrária, né? Se é impositivo, aí está se caracterizando, né, o relacionamento abusivo. Mas se você expressa a sua opinião, dando direito ao outro de fazer, né, mesmo contra a sua opinião, aí tudo bem, aí tá certo. Aí é só uma questão de expressar a opinião que os casais devem ter essa franqueza, essa abertura. Um outro indício também muito comum que a gente vê é quando uma pessoa, né, define o que a outra deve utilizar, né, usar. E aí a gente está falando de novo de cabelo, de roupa, de perfume, né, de que carro comprar, celular, enfim, né? Quando uma define o que a outra deve fazer, né, que a outra deve escolher, o que ela deve utilizar, também está aí uma característica de um relacionamento abusivo. A Maristela está dizendo que conhece vários maridos assim. Sim, Maristela, muitos. Esse é um ponto, vou fazer uma pausa aqui para explicar. Esse é um ponto que eu converso muito com as minhas pacientes, sabe? Nós estamos vivendo um momento histórico onde nós temos uma geração, né, que eu diria aí acima dos 30 anos, que é uma geração que foi educada num modelo ainda muito conservador e eu não gosto de usar essa palavra, mas um pouco machista. E esses maridos, né, eles fazem parte desse padrão cultural. Às vezes são excelentes pessoas, mas trazem com eles esses tipos de conduta por conta de um processo educacional, cultural,
que existia, né, para essas gerações que têm mais de 30 anos. Então a gente vê demais. Existem jovens também com esse tipo de padrão, né, de comportamento, de pensamento, padrão mental. Mas tá mudando, né? É diferente, já é um pouco menos intenso. Mas para os homens que têm aí 30, 35, acima dos 40, então, esses comportamentos de controle são muito comuns, tá? E eles às vezes não se dão conta de que estão sendo abusivos, tá? Vamos lá, uma outra característica aqui que a gente precisa se atentar, que é um indício de uma relação abusiva, é quando uma das partes costuma causar constrangimento, né? No seu companheiro, no seu amigo, né, no seu familiar, na frente de outras pessoas, né? Quando desqualifica, quando faz brincadeiras que causam um constrangimento, né? Então, esse também é um indício de uma relação abusiva. Isso também a gente vê bastante. A Renata está dizendo que tem marido que nunca deixa dirigir na viagem. Ah, é verdade, isso sim, né? Que as mulheres são péssimas motoristas, né? Os maridos costumam dizer. É verdade, isso acontece. Uma outra característica é a tentativa de isolar a pessoa dos amigos, tá? Então, quando você percebe que existe uma aceitação ou dos seus amigos, também é um indício, né? É aquele tipo assim, essa pessoa aí não é boa para você. Notei, olha, fulano tem uma inveja. Vai criando ali, né, um tipo de comentário que vai separando você do seu meio social, né? Separando a vítima do meio social. Às vezes até a vítima percebe esse movimento, mas como ela não quer entrar em atrito, né, com o abusador, né, não quer ter confronto, não quer criar conflito, ela acaba fazendo isso e vai se afastando das pessoas, tá? Então, ele costuma fazer críticas aos amigos, às vezes até aos familiares, no sentido de deixar a vítima longe das pessoas que podem influenciá-la, perceber que a relação que eles vivem não é legal, para que ele tenha controle, né, efetivamente. Ele sempre faz uso de palavras, né, ou tem ações que fazem com que a vítima se sinta inferior. Alguém tinha comentado isso, acho que foi a Renata. Exatamente, né? Às vezes são expressões do tipo, você é uma burra, né? Ou você é burro, você não sabe fazer nada bem, você é muito desorganizado. São sempre críticas assim muito pesadas que acabam colocando a pessoa, né, numa situação de se sentir inferior, tá? E aí eu queria abrir um parêntese aqui também para fazer um comentário sobre isso. O abusador, quando ele é assim, que a gente fala um abusador extremamente controlador e possessivo, ele sabe que se você não se sentir confiante, você vai se sentir mais à vontade perto dele, né? Porque se você fica insegura, né, ele consegue te manipular mais facilmente e você não vai ter coragem de sair daquela situação. Então, é uma estratégia, né, do abusador em determinadas situações fazer com que a sua autoestima fique muito rebaixada, que você se sinta infeliz, fraca, incapaz, né, ou fraco, incapaz, para que ele tenha maior domínio sobre você, né? Então, na verdade, ele quer que você ache, né, que ninguém vai gostar de você o tanto quanto ele gosta, porque você é ruim, né? Você é uma coisa qualquer,
você não é inteligente, você não é uma pessoa importante, você não é bonita o suficiente, né? Tipo assim, coisas que eu já ouvi pessoas relatando. Quem é que vai te querer? Um cara feio desse, né? Sem instrução. Ou quem é que vai querer você? Uma mulher já com 4 filhos, quem é que vai te querer? Então, ele cria essa ideia, você tá gorda, feia, né? Cria essa ideia na sua cabeça porque aí ele consegue ter um domínio, um controle, tá? Aí alguém falou, né? Maristela, você é gorda, ou você está gorda. Exatamente, Maristela. Isso daí é um indício, né? De uma relação abusiva. E a Renata concorda, é a pior mesmo. Nossa, é terrível, né? Eu não sofri disso não, mas tá bom, deve ser triste. A Selma disse que centenas de mulheres não dirigem porque o companheiro diz que ela é incapaz. Deixa, eu levo, você quiser. Exatamente, Selma, acontece mesmo. Ou quando você senta no volante para dirigir, faz um terrorismo, né? Te deixa nervosa e aí você não consegue mais dirigir, você acaba fazendo tudo errado, né? E aí a situação fica pior ainda, né? Tem a crise de meia-idade. Eles sofrem a crise de meia-idade, ficam inseguros, né? Porque acham que não vão conseguir ninguém, não pode perder você, e aí acabam sendo abusivos. Isso também acontece. Uma outra situação que a gente percebe nas relações abusivas é que depois dele ter todos esses, né, todas essas atitudes, o abusador ele ainda diz para você assim, olha, eu estou fazendo isso. Desculpa, gente, meu cachorrinho. Desculpa. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de você, eu estou cuidando de você. Eu estou fazendo isso para te proteger. Eu estou te fazendo isso porque é o melhor para você. Então, ele te faz uma série de coisas ruins, te coloca em situações ruins, e aí ele justifica as atitudes dele dizendo que ele está fazendo tudo isso em seu benefício, porque ele gosta de você, tá? Então, essas, gente, são as principais características que podem definir uma relação abusiva, tá? É basicamente isso. Tudo que você vê dentro de uma relação abusiva se encaixa nessas características que eu falei, tá? Se alguém quiser que eu repita, aí olha, eu vou repetir. O abusador vai contra o desejo da outra pessoa, interfere na liberdade da outra pessoa, né? Define o que a outra pessoa pode utilizar ou comprar ou adquirir, causa constrangimento à pessoa publicamente, tenta isolar a pessoa do seu convívio familiar e social, faz a pessoa se sentir incapaz, né, com o uso de palavras e atitudes, e às vezes, até entrando aqui um pouquinho mais, às vezes essas atitudes são sutis, você nem percebe, mas isso tudo vai minando aí a sua autoconfiança. E depois de tudo isso, ele utiliza o discurso de que está cuidando de você, tá? A Renata está dizendo que está tentando, tá tentando me ajudar. Tá tentando me ajudar. Isso aí, Renata, muito obrigada. Muito obrigada, vai me ajudando aí. Eu careço da ajuda de vocês, por favor. Comentem, façam perguntas, né? É um prazer a gente poder compartilhar o que a gente sabe, mas às vezes nem sempre a gente consegue atender, né, os anseios e necessidades. Então, se vocês perguntam, fica muito mais fácil para mim. Eu trago uma linha de condução, vocês podem perguntar. É um prazer, tá? Ela... Sim, ele fala que tá tentando ajudar. Isso aí. Isso. Ela tá dizendo que o abusador tá tentando ajudar, que ele diz, eu estou tentando te ajudar, né? Quando ele tem atitudes que são abusivas, né? Vamos aqui falar de umas frases. Eu trouxe umas
frases aqui que os abusadores costumam utilizar bastante, tá? Eles costumam dizer assim, tudo que eu faço é por amor, né? Até quando ele bate, né? Quando sai, a violência resultante do relacionamento abusivo é uma agressão física, ele diz para você que é por amor, né? Ele costuma dizer que você não vai conseguir quando você quer fazer alguma coisa. É muito comum, gente, eu ver mulheres que têm projetos, ideias e chegam para compartilhar com seus companheiros e homens também, tá? Mas a gente acaba falando mais em mulheres porque é maior a quantidade. Que elas têm ideias, têm projetos, eles têm ideias e projetos e apresentam para os seus companheiros e os companheiros dizem, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você, tá? Essa é uma tentativa de controle, porque na verdade eles têm medo do seu sucesso, têm medo que você seja bem-sucedido ou bem-sucedida e saia fora da relação, tá? E quando você cobra alguma coisa, você diz alguma coisa, né? E a pessoa diz assim, você está enlouquecendo, né? Do tipo, quando você vê sua companheira, seu companheiro flertando com outra pessoa, ou quando sabe de alguma coisa, né? Aí ele diz, não, você tá louca, nada a ver, né? Nada a ver. Então, são frases dos abusadores. Aí vem aquela, Maristela, você não acha que tá muito gorda? Né? Também é uma frase de abusador. Uma outra clássica que os abusadores usam. Nosso relacionamento não é abusivo. Eu nunca te bati. Ele fala assim, gente, né? Ele acha que o fato de nunca ter batido no outro não caracteriza um relacionamento abusivo. Vamos lá, mais uma. Eu não quero você falando com ela ou com ele. Não quero. Não chega perto daquela pessoa. Né? Uma proibição, tá? Troca essa roupa. Outra frase. Aí quando a mulher diz assim, eu quero fazer tal coisa, né? Eu quero fazer isso. Eu quero ir em tal lugar. Não, eu não quero ir. Mas eu quero ir, eu vou. Se você me amasse, você não faria isso. Os abusadores dizem isso. Deixa eu continuar, dar uma olhada aqui nos comentários, que tem comentário. Eu tô ótima, muito obrigada. Tô tentando. Maristela, que horrível apanhar e ainda dizer que ama. Sim, certo. Voltou, gente, o vídeo pausou aqui, não foi um problema de conexão, que a conexão estava ok, foi um problema do Instagram. Olha só, daqui a 6 minutos a live vai acabar, eu vou abrir a nova para terminar, tá? A nossa apresentação aqui, tá? A Neuza. Não, Neuza, o abuso não é uma característica masculina, tá? Eu expliquei bem lá no começo, o abuso é uma característica comum, ele não independe de gênero, tá? O que a gente tem pontuado é que, infelizmente, né, por uma questão cultural, se vê mais relações abusivas onde o abusador é o homem, mas existem relações abusivas onde o abusador é uma mulher, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, continuando as frases, né? Manda uma foto para ver aonde você está, né? Eu tô aqui em tal lugar, então manda uma foto, quero ver onde você está. Manda uma foto, tá? Então, essas são as frases aí, algumas frases que eu trouxe, algumas pérolas, né, dos abusadores, né? E vocês veem que são coisas totalmente sem sentido, né? Sem contexto, que, assim, sem o direito, né, dessas pessoas de imporem essas condições que estão por trás dessas frases aqui, porque, na verdade, essas frases, elas trazem algumas condições da relação, elas refletem o tipo de relação que essas pessoas têm. Então, você vê que isso daqui tá tudo errado, né? Enfim,
Como eu... deixa eu ver se tem comentário aqui. Verdade. Um amigo fazia assim com a esposa dele, sim. A pressão psicológica é horrível, sim, Patrícia. É uma questão. A gente vai falar agora sobre os tipos de violência que existem nas relações abusivas. Porque eu falei das características. Oi, Rosane, tudo bem? Eu falei das características, né, assim, das relações abusivas, a gente falou de frases, a gente falou do que é um relacionamento abusivo, mas agora eu vou entrar no tipo de violência, gente, porque, como eu disse lá no começo, a violência doméstica, ela é uma consequência das relações abusivas. Oi, Andréia lá de São Paulo, que bom, Andréia, minha amigona lá de São Paulo. As relações abusivas, né? A consequência das relações abusivas é a violência doméstica. Então, a gente vai falar dos tipos de violência que existem nas relações abusivas, tá? Fique atento aí que é bem interessante. Dentro de uma relação abusiva, nós temos 5 tipos de violência, tá, gente? Eu vou começar aqui pela violência moral, tá? A violência moral que acontece numa relação abusiva é quando o abusador, ele te calunia, né? Ele te difama, né? Ele faz calúnias contra você, ele te difama, fala mal de você para as outras pessoas. Então, essa é a violência moral, tá? Então, assim, e é muito comum, gente, parece bobagem, mas não é não. Essa violência moral existe demais. O que que acontece? O abusador, ele tem, às vezes, como estratégia, como a gente falou antes, de te isolar, né? De minar as suas relações. Então, quando ele não consegue, às vezes, uma eficácia, né, através do controle sobre você, impedindo você de ter contato, né, social com outras pessoas, o que que ele faz? Ele vai nas outras pessoas e fala mal de você para as outras pessoas. Ele te difama, né? Ele cria nas outras pessoas uma imagem negativa sobre você. Então, você não se afasta das pessoas, mas as outras pessoas podem se afastar de você por acreditar nesse abusador que lembra, ele é tão sedutor, né? Parece uma pessoa tão legal que as pessoas acreditam nele facilmente, né? Então, esse é um tipo de violência que existe dentro de uma relação abusiva, que é a violência moral, e a gente precisa ficar atento. Não é normal, gente, que um casal saia por aí falando mal do outro, né? Ou que alguém saia por aí que faz parte da família, enfim, saia falando mal do outro. Isso é um tipo de violência moral, seja para casal, seja nas relações familiares, de amizade. A gente precisa até entender isso um pouquinho, né? Porque a gente adora uma fofoca e